Estamos de volta, vamos lá. Vamos aqui para a nossa meditação, meditando em Eclesiastes 10, versículo de número 8. Estudo para crescimento, para desenvolvimento, para maturidade. Vamos lá. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper o muro, uma cobra o morderá. Almeida Revista Corrigida, essa é a versão. A NAA diz assim: quem abre uma cova, acaba caindo nela. Quem arromba um muro, será mordido por uma cobra. A NVI diz assim: quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Mordê-lo-á uma cobra. A versão ARA. A NTLH diz: quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Vamos aqui para comparações, comparando as versões. A versão Almeida Revista Corrigida, essa versão, ela usa uma linguagem formal e mais tradicional, características mais antigas. Por exemplo, o termo cova e romper o muro reforça a ideia de ações negativas que trazem consequências nefastas. Essa versão traz um tom mais poético. A NAA, Nova Almeida Atualizada, ela traz um tom de modernidade para o texto e mais clareza. Ela utiliza a palavra arrombar um muro. Traz um sentido mais ativo, né, e violento do que romper simplesmente, sugerindo uma transgressão deliberada e forte. Ou seja, uma transgressão, um ato de transgressão, de transgredir, de romper, de ir além dos limites, consciente, porque quer, de uma forma consciente, de uma forma bem sabedora do que está fazendo. Acaba caindo nela. Essa expressão também torna a consequência inevitável, mais evidente. Ele vai cair. Não tem escapatória. A NVI, ela usa termos mais comuns e acessíveis, como cavar um poço em vez de abrir uma cova, enfatizando uma ação mais prática e cotidiana. O uso de derrubar um muro traz a ideia de uma ação intencional e destrutiva. Ou seja, a pessoa quer fazer aquilo e sabe que vai causar estrago. Outra expressão, picado por uma cobra. Picado por uma cobra. É mais direto e concreto, descrevendo o que acontece ao violar barreiras. Ou seja, aqui fica claro, fica bem específico. Rompeu, quebrou, foi além dos limites, as consequências são certas. A Almeida Revista e Atualizada é próxima da Almeida Revista Corrigida, mas com uma leve atualização no vocabulário das palavras. A forma mordeluar mantém o tom o tom arcaico, reforçando a formalidade, um contexto mais formal. O uso de rompe o muro é menos agressivo que arrombar ou derrubar, né? Sugerindo uma violação mais sutil. Por fim, a versão nova, essa versão que assim se entende, é mais uma adaptação, nova tradução de linguagem de hoje, é mais simples, simplificada, usando buraco e derrubar muros, termos fáceis de entender e próximos da linguagem comum. Vamos aqui para uma análise comparativa dessas versões. O vocabulário, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada, preferem a palavra cova e romper o muro, preservando uma linguagem mais formal e tradicional, com um tom que evoca respeito e solenidade. A tradução Nova Almeida Atualizada, ela moderniza o vocabulário, mas ainda usa cova, traz arromba no lugar de rompe, o que adiciona força
a ação descrita. A ação de arrombar, de chegar, digamos assim, metendo o pé na porta. A NVI traz mais simplicidade com cavar um poço, derrubar um muro, termos mais literais e comuns ao cotidiano, assim facilitando a compreensão. A versão linguagem de hoje, ela vai mais ao encontro da simplicidade, substituindo cova por buraco e mantendo derrubar um muro. A questão do tom, a Almeida Revista e corrigida e atualizada mantém um tom elevado e poético, característicos aí das traduções clássicas. A Nova Almeida oferece um equilíbrio entre uma linguagem moderna e a preservação de alguma formalidade. A NVI e a NTLH adotam um tom mais prático, direto, com foco na clareza e na comunicação eficaz da mensagem. A respeito das consequências, todas as versões mantêm a mesma mensagem de justiça retributiva, onde a pessoa que comete uma ação imprudente ou transgressora, abrir cova, romper muro, sofrerá as consequências de sua própria imprudência. A Nova Almeida e a NVI trazem uma construção mais clara sobre a questão da inevitabilidade das consequências. Acaba caindo, cairá nela. Enquanto as outras mantêm um tom mais neutro. Essa versão é a melhor. Coloca aí esse tom de inevitabilidade das consequências. Ou seja, plantou, vai colher. As consequências virão automaticamente. Você pode escolher as suas ações e atitudes, mas as consequências, você será refém delas. Vamos aqui para esta reflexão teológica sobre as versões, sobre estas versões. Independente da versão de Eclesiastes 10, verso 8, nos ensina sobre a inevitabilidade das consequências de nossas ações. Ou seja, todas as ações virão acompanhadas de consequências. O texto sugere que aquele que tenta prejudicar outros ou violar limites estabelecidos acabarão enfrentando a retribuição por suas atitudes. A metáfora da cova e da cobra reforça a ideia de que a insensatez e a maldade sempre retornam ao seu ponto de origem. Cuidado com o que fazes para os outros. Cada versão traz nuances que podem enriquecer a leitura e a aplicação prática. Então aqui, bem claro, a insensatez e a maldade sempre retornam ao ponto de origem. Vamos falar disso um pouco mais aqui à frente, na reflexão e exegese. Este versículo apresenta dois provérbios de sabedoria que expressam a ideia de que ações imprudentes ou maliciosas podem trazer consequências negativas para o próprio autor. Salomão usa metáforas vívidas para ilustrar o conceito de que há uma certa justiça inerente às ações, especialmente quando são motivadas pela insensatez ou malícia. A imprudência do malicioso. A frase "quem abrir uma cova, nela cairá" sugere que aquele que tenta fazer o mal aos outros, preparando uma armadilha ou engano, pode acabar caindo na mesma armadilha que criou. É a frase "o feitiço virou contra o feiticeiro". Este provérbio ecoa um princípio de justiça moral comum na Bíblia, como em Provérbios 26, versículo 26, capítulo 26, versículo 27, que diz: "O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará". Princípio de justiça, onde ações maliciosas de uma pessoa frequentemente retornam sobre ela mesma. A cova, uma armadilha escavada para capturar. Aqui simboliza as consequências da própria astúcia maliciosa.
Consequências da violação. A segunda parte, romper o muro, ou romper o muro, uma cobra o morderá, pode ser interpretada como uma advertência contra a violação de limites e a destruição de algo estabelecido. No contexto antigo, muros de pedras protegiam campos e propriedades, e romper esses muros era um ato de violação. Por isso que mesmo no livro de Provérbios diz para não tirar os marcos antigos, nesse sentido. A cobra, escondida entre as pedras, serve como uma metáfora para o perigo inesperado que surge quando alguém rompe as barreiras de maneira imprudente ou mal intencionadas. As cobras estão escondidinhas lá e ela vai surpreendê-los. Veja como é assim. Normalmente quem tem essas atitudes maliciosas de violar, de romper, costuma pensar que vai ficar por isso mesmo, nada vai acontecer. No nosso querido Brasil a população geral tem muito esse sentido, esse senso de impunidade. Nada vai acontecer. Mas olha aqui o que a palavra diz. Justiça retributiva. Este versículo reflete um princípio de justiça retributiva, uma ideia recorrente na sabedoria bíblica. As ações voltam ao seu autor. É desse jeito. As ações, elas voltam para quem as fez. Quem age com maldade, semeia sua própria queda. Quem age com maldade, semeia sua própria queda. Isso é certo? É uma visão prática da vida. Essa é a questão, uma visão prática da vida, a qual tem uma maneira de devolver as consequências de nossas escolhas. E especialmente aquelas que buscam prejudicar os outros. Vamos aqui para esta lição lógica. De uma perspectiva teológica, Eclesiastes 10, verso 8, nos lembra da responsabilidade moral que temos pelas nossas ações. Responsabilidade moral pelas nossas ações. Você é responsável. Tem uma palavra da seguinte forma: a autorresponsabilidade. Somos responsáveis pelo que fazemos. Em um mundo imperfeito e muitas vezes injusto, o texto reforça que, embora a justiça nem sempre seja imediata ou visível, há uma ordem moral que retribui o mal de volta ao seu causador. Lei da semeadura. Este princípio sublinha a importância de viver com sabedoria, respeito aos limites e integridade. Ademais, o rompimento do muro pode ser visto simbolicamente como a transgressão de leis ou normas divinas. Transgressão de leis e normas divinas. Romper os muros, romper os limites, derribar as barreiras estabelecidas, quebrando a lei espiritual. Quando desobedecemos aos princípios de Deus, há consequências inevitáveis. Há consequências inevitáveis. Inevitáveis. Virão. Não tem jeito. Representadas aqui pela picada da serpente. O muro pode ser interpretado como uma proteção dada por Deus e quando tentamos ultrapassá-lo por orgulho, insensatez, rebeldia, nós enfrentamos risco de sofrimento, muita dor, muita dor. Vamos finalizar aqui. Aplicação prática. Aplicação prática. Isso aqui é para viver, para entender, para aplicar a vida, não é só para acumular conhecimento, não, viu? Aplicação prática. Na prática, este versículo nos convida o quê? A refletir sobre as ações dos outros? Não. Peraí. A refletir sobre as nossas
intenções e ações diárias. Intenções e ações diárias. Começa de dentro. Intenção, intento, interior. Tudo começa de dentro para fora. Eis a pergunta. Estamos abrindo covas, entre aspas, para os outros, em forma de intrigas, malícias ou má-fé, esperando que os outros caiam, dando uma despertalhão, né? Mas correndo o risco de sempre nos prejudicarmos, de sermos prejudicados, correndo o risco de sermos os prejudicados, ou seja, o mal que intentaram para os outros, que você ou eu intentamos, através de intrigas, malícias ou má-fé, retornar para nós. Eis a questão. Toda ação retorna para o seu executor. Ou estamos rompendo os muros da sabedoria e proteção divina, tentando desafiar as limitações que nos são benéficas. Aí vem o diabo e diz: não, a lei é a tua vontade. Deus está aí te privando de prazeres excelentes. Nada. Vai, faz. Olha aí, Eva, que coisa deliciosa. Uhum. Eclesiastes 10:8 nos chama a cautela. Cautela, camarada. Cautela, meu amigo. Calma. Ei, calma, calma. Moderação. Opa, deixa de agonia, deixa desse exagero, dessa insensatez, dessas ações bruscas, ríspidas. Tenha cautela, prudência. A justiça divina e as leis morais têm uma forma de operar em nossas vidas. Portanto, devemos agir como? Com integridade. Seja íntegro, inteiro, verdadeiro, sincero, evitando as armadilhas e desrespeito para que nossas más ações não voltem contra nós. Mantenhamos a integridade. Devemos agir com integridade. Devemos plantar boas sementes e colheremos boas sementes. Essa foi a estrutura da citação deste versículo, e deixo aí para quem quiser utilizar essa estrutura para também poder fazer suas meditações, suas pregações, viu? Essa é a estrutura dessa explicação, da comparação dos versículos também. Essa aqui é a estrutura para você poder fazer também aí sua meditação, seu estudo e sua pregação também isso serve. Então Deus te abençoe. Fique na paz. Curta, compartilhe, inscreva-se, deixe seu comentário, faça alguma pergunta aí nos comentários, veja a nossa descrição. Fique na paz e até mais.